Eu fazia, desde 60, quando eu ainda era estudante de serviço social, eu fazia palestras. Sempre essa área aqui, né? Tinha pessoa com deficiência, serviço social, a colocação no mercado de trabalho, a questão da escola, vamos dizer, basicamente os assuntos de agora, né? Então, eu me tornei conhecido em várias, as APAES me conheciam, FCD me chamava e tal. Quando foi 79, a Heloísa era uma das cabeças do movimento que ia nascer. Eu estava a Heloísa, Maria de Luz Guarda, era um grupo pequeno. Ela me convidou, logo na primeira reunião, nós vamos fazer uma reunião para discutir a situação das pessoas com deficiência. E queremos que você vá lá ajudar, dar o seu... porque você tem um jeito de... Tá, eu fui lá. Então daí que eu entrei, né? Porque fui levado por uma pessoa que era uma das líderes do movimento que estava nascendo. Né? Depois que eu assisti algumas reuniões, aí chamei o Thomas Frist, né? E comecei a chamar as pessoas. Falei no NID, falei desse movimento, dessa movimentação. Aí nasceu o MDPD, antes tinha outros nomes, era Coalizão, não sei o que, um monte de nome, tá? Vamos dizer assim, de mobilização só São Paulo. Os outros tinham, assim, líderes em potencial, uma associação estava pensando nisso, uma outra associação lá no Nordeste estava pensando nisso. O nosso movimento liderou, né? Vários líderes que já estavam atuando isoladamente acabaram vindo para São Paulo, não para fazer parte do nosso movimento, mas para ter as reuniões. Então nós chamamos gente do Rio, do Amazonas, enfim, começaram ali, né? Porto Alegre, porque havia muita gente boa, só que estavam sozinho ali, fazendo um trabalho quase que de uma associação, e não de uma mobilização de várias associações e várias pessoas. Então São Paulo foi a primeira que se organizou. Tanto é que nós organizamos o primeiro encontro em Brasília, mas com a ajuda de todos os Messias, né? Com a ajuda de todos os grandes caras lá da época. Cada uma dessas pessoas ou estava ligada com a FCD, ou tinha uma associação só para, que eles mesmo chamavam de associação de deficientes físicos, sabe? Associação de deficientes visuais. Então, havia sim, mas não havia mobilização. Isso é importante, né? Porque o movimento é uma mobilização. Nós nos preparamos, não só do ponto de vista de organização, de passagem de avião, depois tem os traslados, tem o alojamento, comida, e depois os vários tipos de deficiência, né, que para acomodar. Mas nós temos que preparar o conteúdo, porque o conteúdo é o principal, né? Claro. Mas claro que sem a logística o conteúdo também não vai para frente, né? Então, na parte do conteúdo, nos ajudou muito o fato de que 81 iria ser o Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Então, farto material. Né? Então, você vê, o movimento recém-nascido, que nem foi 79, mas não foi desde o começo de 79, foi quase segundo semestre de 79, né? Então, muito perto do 81, que já seria o Ano Internacional. Então, só teria o ano de 80. Para preparar tudo para realizar coisas durante 81. Imagine. Então, o conteúdo, nós fomos ajudados com aquilo que vinha da ONU. Imediatamente a gente copiou, a gente adaptou, né? Eu participei muito disso, o outro também participou. Nós dois traduzimos assim uma tonelada de material. Só que nós não traduzíamos ao pé da letra, no sentido de dizer assim, não, o que nos interessava eram as ideias. Então a gente traduzia para nós mesmos, para a gente poder pôr em português o essencial. Então não era uma tradução fiel, e sim era uma, vamos dizer, adaptação. As principais ideias que já estavam rolando, né, no mundo. Então os Estados Unidos estavam 10 anos à nossa frente. O movimento dele já tinha estudado 1000 coisas que nós só fomos conhecer em 80.
a Europa, muito na nossa frente. Só que nós conseguimos queimar a etapa, né? Porque com aquele material em português, opa, imediatamente, porque batia, né, com a nossa realidade. Acessibilidade, educação, trabalho, saúde, reabilitação, tecnologia, essas coisas todas, mídia. O resto do mundo, pelo menos os países mais adiantados, já tinham trabalhado, já tinham implantado alguma coisa e tal. Mas nós não tínhamos implantado nem nada, mas quer dizer, as pessoas com deficiência do Brasil passavam por aquela situação, pela falta daquelas coisas, passavam por isso, né? Então, esse encontro foi um encontro ousado, né, em termos de programação, porque nós queríamos discutir todos os assuntos que estavam devendo. E nós sabíamos que a grande maioria que iria lá era de pobres, absolutamente pessoas pobres, pessoas que, antes de pensar em reabilitação, tinha que pensar na comida que ia comer hoje, tinha que pensar no remedinho para comprar hoje, né? E já queimou uma etapa no sentido de que essas pessoas também iriam lutar para mudar o mundo, né? Para mudar, tirar as barreiras, mudar a mídia. Parecia uma utopia, né? Quer dizer, o cara morrendo de fome, não tem onde cair morto, mas discutindo reabilitação, discutindo postura dos profissionais, discutindo postura do governo, reivindicando aquele negócio e no dia a dia morrendo de fome, não tendo onde dormir direito, não tendo um lugar decente para morar. Mas essa é a parte bonita, né, que eu achei.